Desembargador, o que é o indulto de Natal para os presos e a quem compete conceder esse indulto? Bem, o indulto é uma instituição, ou é um benefício que existe no mundo todo. Significa, na verdade, a misericórdia do rei, a misericórdia do príncipe. E entre nós, a única autoridade que pode conceder o indulto, que significa a liberação antecipada do réu da prisão, somente o presidente da República é que pode concedê-lo. A nossa Constituição faz uma pequena ressalva de que o presidente da República pode delegar atribuições para a concessão do indulto ao ministro da Justiça, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União. E o nosso direito, Cláudia, consagrou já, não é, o costume, não é, a tradição de conceder o indulto por ocasião do Natal. Exatamente porque no Natal a sociedade, não é, está envolvida nesse espírito maior de fraternidade e talvez, se nós olharmos o calendário anual, talvez seja esse o melhor momento para que a sociedade possa receber no meio da sua família, não é, os condenados que consigam essa complacência, que consigam essa misericórdia do presidente da República. Qual a diferença do indulto de Natal para a saída temporária dos presos e quais os requisitos para cada um ser obtido? Com o indulto, o réu tem extinta punibilidade, ou seja, acaba o cumprimento de pena. Quem concede esse benefício é o presidente da República, significando a misericórdia do presidente com réus que se encontram em determinada situação. Os requisitos são que os réus tenham já cumprido uma parte da pena, que os crimes que os levaram à condenação não sejam crimes hediondos, e o presidente da República, então, vai estabelecer qual é o critério que ele entende melhor para que haja a extinção da pena desses determinados condenados. As saídas temporárias são diferentes. O réu sai da prisão, fica durante 5 vezes por ano, no máximo, cada vez 7 dias em liberdade, mas após os 7 dias ele volta para a prisão e continua cumprindo a pena. Os requisitos são que ele tenha bom comportamento prisional, que ele tenha cumprido 1/6 ou 1/4 da condenação, 1/6 se for primário, 1/4 se ele for reincidente, e que, afinal, ele mereça a possibilidade de reencontrar a família antes do final do cumprimento da pena. Quais são os tipos de saída temporária que nós temos no Brasil e quem decide sobre esse tipo de benefício? Aqui no Brasil nós temos 2 tipos de saída temporária. Isso é importante, porque o preso pode sair sendo vigiado pela polícia ou pode sair como se estivesse em total liberdade. Na primeira hipótese, que se fala saída temporária com escolta, somente ocorre entre nós em condições excepcionalíssimas. Por exemplo, quando o condenado necessitar ir a determinado tratamento médico que não encontre na prisão. Então, se ele estiver padecendo de uma enfermidade, se ele precisar se submeter a uma cirurgia, ele vai ser levado ao hospital, vai consultar com o médico, mas sempre acompanhado da escolta, que é formada por policiais militares ou agentes penitenciários, depende da periculosidade do condenado. Existe uma outra espécie de saída temporária, essa é a melhor, é a que eles mais gostam, que é a saída temporária sem escolta. Essas saídas acontecem 5 vezes por ano, podem acontecer 5 vezes por ano, e cada saída dura, no máximo, 7 dias. E quais são os requisitos do condenado para conseguir a saída sem escolta? Bem, ele deve ter cumprido uma parte da pena, 1/6 se for primário, 1/4 se for reincidente, deve ter bom comportamento prisional e o juiz deve entender que ele faz jus a passar alguns dias durante o ano já com os amigos e principalmente com a sua família. Quem vai decidir sobre esse benefício é o juiz de direito, aquele juiz que tem atuação na vara de execuções penais. Uma vez fora da prisão, o preso ele pode agir como se estivesse em liberdade? Ele pode sair, por exemplo, do município, do estado ou até mesmo do país? O réu que está em saída temporária sem escolta, ele pode receber do juiz alguma obrigação ou sair sem qualquer obrigação. O juiz é que vai perceber em cada réu, em cada caso,
se há necessidade ou não de impor condições. Normalmente, quando o juiz permite que o réu saia, o juiz já se convenceu de que esse réu reúne condições de retornar e é do seu interesse retornar à prisão. Então, normalmente, o juiz não impõe condições, de sorte que o réu que sai, naqueles 7 dias, ele pode, se quiser, sair do município. Se quiser, isso não acontece, com frequência não. Mas se quiser, ele pode sair até do país, por exemplo, para visitar os pais em outro país. Nenhum problema, vírgula, desde que ele cumpra o prazo de 7 dias. Se ele não cumprir o prazo, ele já pode ter alguma consequência na execução da pena que sobra. O que pode acontecer se o preso não cumprir essas regras ou não voltar para a prisão depois desse prazo estipulado? Quando o réu recebe o benefício, não é, da saída temporária, é interessante, o contingente cada vez está maior. Cada vez mais, Cláudia, o número maior de condenados estão saindo. Agora, por exemplo, por ocasião do Natal, um pouco mais adiante no Dia das Mães, no Dia dos Pais, na data de aniversário. Então são esses momentos mais marcantes da vida que o juiz permite que o condenado saia. E curiosamente, a grande contingência, o grande número de condenados que saem, retornam. É uma pequena minoria que não volta. E o que acontece quando não volta? Bem, nós temos 2 situações. Por exemplo, ele tem 7 dias para voltar. Ele não volta no 7º, ele já passa a ser foragido. 8º, 9º, 10º, no 11º dia, ele volta espontaneamente. Ele perde o direito de gozar os outros períodos que ainda dispõe. Ou seja, ele vai ter que mostrar para o juiz, pelo seu comportamento na prisão, que daqui para frente ele pode voltar a merecer o benefício no próximo ano. Mas nós temos também o que é a pior hipótese, exatamente aquele condenado que não volta de jeito nenhum. E o juiz então tem que emitir a ordem de prisão e ele tem que passar a ser perseguido e procurado pela justiça. Se ele for localizado, a situação dele é mais grave. Por quê? Porque ele que estava num regime semiaberto ou aberto, ele poderá agora regredir para um regime fechado. Por isso é que os réus perdem muito em não voltar. Perdem as oportunidades de novas saídas. E é o que eles tanto esperam, não é, da justiça penal.